Nessa aula complementar, eu gostaria de mostrar para vocês como que a gente conseguiria observar através de uma mudança de coloração, por exemplo, ou de aspecto de uma transformação, né? Indicando então que ela é uma transformação química, tá? Então, as reações que eu vou mostrar aqui são reações que a gente chama de oxidação e redução, que a gente vai estudar um pouquinho mais para o final da disciplina. Então, vamos lá. Nessa reação, o que vocês vão observar, no caso, seria a oxidação do alumínio metálico, que ele está na forma daquela folhinha ali de alumínio, né, que a gente tem em casa mesmo, e a redução do cobre, tá? Então, quando a gente estudar essa reação de oxidação e redução, a gente vai ver que esse processo ele sempre acontece em conjunto, né? Um elemento ele oxida e o outro ele reduz, tá? Mas em resumo, vocês podem observar, né, que nós temos então essa mudança de cor durante essa transformação. Então, é bastante nítido que houve uma reação química. Nesse caso, essa reação ela foi a seguinte: nós tínhamos o alumínio no estado sólido, ele reagiu então com uma solução aquosa de sulfato de cobre, que é um sal. Inclusive, é essa solução ali que está em azul, tá? Isso é devido ao cobre mesmo, naquele estado, né? E quando esse alumínio e esse sulfato de cobre agem, eu vou formar então um sulfato de alumínio, né, que também é um sal, que vai estar em solução aquosa, e vejam que eu formo cobre sólido, ou seja, o cobre metálico mesmo, que a gente já sabe, né, inclusive pelos fios de cobre, enfim, que ele tem aquela cor mais rosada, né, ou avermelhada. Então, essa mudança de cor, ela acontece principalmente, né, devido à redução que aconteceu do cobre. Então, ele sai de uma cor mais ou menos azul e vai para essa cor mais marrom, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aí na reação. Esta vez he sujetado en los lados el papel de aluminio para evitar que flote y añado la solución con las dos sales. Como va desapareciendo el aluminio metálico y va quedando cobre precipitado. Outra reação muito legal, né, que a gente pode observar essas mudanças de cor, por exemplo, seria uma reação de redução, no caso do permanganato de potássio. Então, ali ele mostra nesse experimento que ele realizou, né? Ele pega e faz uma solução de açúcar normal, sacarose, tá? E nessa sacarose, que é um agente redutor, ele adiciona o permanganato de potássio e que tem a cor dele normal, né? Como uma cor mais roxa. E aí vocês vão observar que à medida, né, que esse permanganato de potássio ele vai sendo reduzido, né, pelo agente redutor ali, que seria o açúcar, ele vai sendo convertido, né, primeiro em manganato de potássio, que é um tipo de composto químico, e que vai ter uma coloração mais esverdeada, e depois, né, se ele continuar sendo reduzido, ele vai gerar ainda o óxido de manganês, que aí teria uma coloração mais marrom ou mais amarelada. Então, ali eu mostro para vocês essa transformação, né, das cores e também a transformação ali que vai acontecer nessas moléculas aí, né, desse sal, tá? Então, primeiro a gente teria o permanganato de potássio, né, que é um sal, sendo transformado no manganato de potássio e depois, para finalizar, num óxido, que é o óxido de manganês. Então, deem uma olhadinha aí, que também é bem legal. En medio acuoso alcalino
y en presencia de un agente reductor como el azúcar, el permanganato potásico de color violeta intenso se reduce a manganato potásico de color verde y posteriormente a dióxido de manganeso de color marrón amarillento.